Gospel, de segunda a sexta às 5 da manhã. Café da Hora. Rádio Hora. 100% gospel. Coligação avançar com responsabilidade. Fala, Nelsinho, Trade. Nem preciso falar o tanto que amo Campo Grande, né? Aqui eu nasci, aqui me criei e como prefeito, por 2 mandatos, pude realizar mais de 1000 obras, que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Agora eu quero ser a voz da nossa capital morena lá no Senado. Eu sou o Nelsinho Trade e quero ser o seu senador. 144, é com ele que eu vou. 144. Suplente José Chagas e professora Bazar. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. 92 FM, 10 horas e 21 minutos, como prometido, né? Estamos nos nossos estúdios com a Vívia Krajewski e também com o Dr. Henrique Lima e o Dr. Ian em nossa programação. Bom dia, Vivian! Bom dia, meu amigo Gilson. Bom dia a você que está acompanhando aí o programa Bom Dia 92. Legal, hein? Vou deixar vocês à vontade no estúdio aí de número 2, tá? Pra gente bater um papo e também os ouvintes poderem participar conosco pelo nosso WhatsApp 99911-9689. Hoje o tema será, né, problemas jurídicos com instituições de ensino. Então você que é aluno, você que é professor, enfim, né? Você que faz parte das instituições do ensino, instituições de ensino, fique antenado em nossa programação que vai rolar muita coisa legal para você. Vai lá, Vivian, bom dia. Bom dia. Bom, e a gente já começa aqui apresentando, né, os nossos convidados. Hoje, como o Gilson mesmo falou, a gente vai falar sobre esses assuntos, esses problemas jurídicos com instituições de ensino. E para isso, os nossos convidados de hoje é o Dr. Henrique Lima. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Vivian? Bom dia aos ouvintes da Rádio Hora, uma rádio abençoada, né? Que a gente tem o prazer de levar sempre conosco e espero que a gente possa contribuir para ajudar as pessoas que possam estar numa situação dessa, né? Nossa, deve ter muita gente, hein, doutor? Gente. E o doutor Henrique Lima, gente, ele é especialista em direito do consumidor. Então, se você tem alguma coisa aí, alguma dúvida, se você está em alguma universidade passando por esse problema, a gente já convida você a estar participando da nossa programação, tanto na live quanto no nosso WhatsApp, no 99911-9689. Você pode estar mandando aí sua pergunta, sua dúvida, se você tem algum problema, alguma dificuldade nesse sentido. E a gente apresenta também o doutor Ian Sortica, que tem experiência também em direito do consumidor. Tudo bem, doutor? Bom dia, Vivian. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, hoje está muito bem acompanhado, né, com sua equipe. E, doutor, a gente sabe que devido ao um aumento do número de estudantes no ensino superior, principalmente nas instituições privadas, nós vemos que muitas pessoas têm reclamado em diversas questões. Então, a gente já começa te perguntando, né? Quais são os problemas mais comuns que ocorrem dentro das universidades? Pois é, Vivian, você falou do aumento, né, de alunos na rede privada e na verdade é uma tristeza, porque o aluno vai para aprender cidadania, vai para aprender uma profissão, vai realizar um sonho de cursar uma universidade, ensino médio também, né, mas principalmente na universidade com a política de inclusão dos governos anteriores e às vezes a instituição de ensino ela não tem como foco de vida dela, como objetivo, apenas difundir o conhecimento, apenas preparar alunos, não tem aquela questão romântica, né, que as universidades antigamente tinham, né, de qualidade, de buscar criar cidadãos relevantes na sociedade. E hoje, infelizmente, é o lucro que muitas vezes pesa. Então, se você só pensa no lucro a qualquer custo, mantendo uma qualidade mínima que a gente percebe de algumas universidades, a qualidade é apenas o mínimo para ela continuar sobrevivendo. Então o que ela quer é crescer, quanto mais aluno na sala de aula, melhor. Se o aluno tem uma expectativa, começou o curso de um jeito, ela muda do jeito que a universidade não tem nenhum pudor às vezes em mudar a forma como está sendo o curso, porque para ela é número muitas vezes, ela quer ganhar dinheiro, ela tem, às vezes é uma empresa até que tem acionistas, não é nenhum grupo, que antigamente eram os grupos familiares que eram donos, né, de uma ou outra instituição, e agora sim, perdeu aquela coisa mais, vamos falar, mais gostosa, né, da academia, né, da academia mesmo. E assim, daí isso acaba refletindo
na vida dos alunos, assim, principalmente dos alunos, os professores também, mas os alunos acabam sofrendo, porque eles percebem que ali, muitas vezes, eles são apenas número, é um númerozinho, qual é o seu RA, né? Qual que é a sua matrícula, e trata ali... Na minha época já era assim, imagina. Trata ali como se não fosse nada, né? Então, assim, a gente costuma entrar, infelizmente, no escritório, mas acontece de entrar para alunos, né, defendendo contra propaganda enganosa, mudança no meio do caminho do que está sendo feito. Então, assim, são problemas que a gente fica triste, porque o professor, o ensino, igual quando fala da área da saúde também, os hospitais, nós já falamos aqui no programa outro dia sobre o plano de saúde. Cara, o plano de saúde tinha que ser vocacionado, né? Mas é só business, né? É só dinheiro. E isso deixa a gente triste. Né? A gente até agradece, assim, a nossa OAB, a gente tem um estatuto, né, da advocacia que a gente evita muito o mercantilismo, que é justamente porque o direito não entre nisso, né? A pessoa tem que ser vocacionada, ela tem que gostar do que faz. E as universidades nem sempre têm essa visão, Vivian. Mas, assim, eu separei aqui, eu sempre uso dados que eu vejo muito do Tribunal de Justiça. A gente entra lá em consultas, né, e do que a gente tem de experiência, dados do PROCON, principalmente do Tribunal de Justiça na parte de jurisprudência. E assim, eu selecionei aqui o top, deixa eu ver aqui, o top 5, top 6, né, daquilo que mais tem de reclamação. Sempre disparada a questão de cobranças indevidas. Alunos que não devem, ou que não devem tanto quanto estão cobrando ele, que acabam sendo negativados, tendo dificuldade para acessar até o prédio, fazer provas, ficam impedidos de participar do ambiente virtual, assim, uns absurdos que o Código do Consumidor veda. Isso tem muito, a gente vai abordar mais. A questão de alunos que têm bolsa integral e a universidade ainda assim dá um jeito de enfiar lá alguma taxa, de falar que tem que pagar mais alguma coisa, naquela questão do lucro, né? A questão de que, assim, é algo também triste, a questão do atraso na entrega de diplomas. Por quê? A pessoa forma e depois, um ano e meio depois, ela vai receber ou nem recebe ainda o diploma, e ela deixa às vezes de fazer uma atividade, de ser contratada em algum lugar, e ela quer o diploma. Eu vamos falar assim, não sou tão velho, mas eu ainda tenho lá, estou fazendo a 6ª pós-graduação, terminando o mestrado, mas das 5 pós e da graduação que eu tenho tudo pendurado na parede do escritório. Eu tenho orgulho daquilo. Então a gente termina um curso, a gente quer receber o certificado. Poxa, a questão assim. Do título, então isso é importante, né? Fazer o churrasco com a família para mostrar. Então isso é uma coisa que dá muito problema. Algumas instituições têm uma coisa absurda, Vivian, que a gente chama de matrícula fantasma. A pessoa o que é isso, doutor? Isso é um absurdo. A pessoa foi lá, fez o Enem, né, o vestibular, fez o Enem, fez a prova, e de repente nunca recebeu uma ligação, nunca voltou para assinar um contrato, nunca nada, só foi lá, fez a prova e está aguardando ver se vai fechar a turma e tal, e de repente ela é informada que está devendo no SPC, no Serasa, vai ser negativada, e assim, a gente fala que é um fantasma que fez a matrícula. Então, na justiça, a gente chama de matrícula fantasma, tem um funcionário fantasma e uma matrícula. Então, assim, são casos absurdos e que, de todos, né? Claro que existem situações específicas, existem acidentes que ocorrem dentro das instituições, né? Mas, principalmente, esses têm no dia a dia, infelizmente, Vivian. Eu acredito mesmo. E, bom, nós estamos aqui recebendo hoje o Dr. Henrique Lima, você que está acompanhando a nossa live pelo Facebook, você que está acompanhando a Rádio Hora. O Dr. Henrique Lima, ele é especialista em Direito do Consumidor e ele também é autor de vários livros na área, inclusive na área também, na área espiritual, né, doutor? O senhor também aborda, eu acho isso muito interessante. Judaico-cristão. Judaico-cristão. Né? Para conseguir os seus livros, como é que faz? Entra no site, eu tenho um site do escritório e tem o pessoal. Isso eu divulgo no pessoal, que é o Henrique Lima, com H, né? henriquelima.com.br.
lá a pessoa pode fazer o pedido dos livros. Tá certo. E doutor, voltando aqui à entrevista, o senhor falando com toda essa bagagem que o senhor tem, o senhor pode ajudar os nossos telespectadores, nossos ouvintes da Rádio Hora. Você que tem alguma dúvida, está enfrentando algum processo difícil aí na universidade, manda pra gente sua dúvida no 99911-9689 ou mesmo pelo Facebook, tá bom? E doutor, é uma coisa muito difícil que às vezes a qualidade fica prejudicada, né? Se a pessoa é só olhada como um número, essas cobranças indevidas. E fala pra gente sobre esses alunos, os alunos que possuem bolsa integral e mesmo assim são cobrados por taxas. E aí, doutor Ian? Essa pergunta vai pro doutor Ian agora. Essa situação é muito comum hoje em dia devido à popularização das bolsas. De 2003 para frente nós vimos que o FIES aumentou o número em massa. Os números de aluno que têm entrado com FIES são imensos. Tanto que isso que gerou um colapso e daqui para frente tende a diminuir cada vez mais. Essa situação dos alunos que possuem bolsa integral e são cobrados é muito recorrente, principalmente nesses alunos que possuem financiamento integral. E essa cobrança é totalmente indevida, porque geralmente nos contratos de financiamento dessas bolsas possui uma tratativa explicando que não é permitida qualquer cobrança adicional, porque o financiamento por si só ele é integral. Então, sendo injusto essa cobrança de uma taxa extra, uma taxa adicional. E geralmente, no dia a dia, o Dr. Henrique pode também confirmar, nós vemos situações em que são cobrados, a instituição inventa uma taxa adicional, inventa uma cobrança diferente para poder lucrar em cima desses alunos. Infelizmente, é uma situação que acontece muito. Isso é horrível, né, doutor? Pois é, a pessoa vai lá justamente para aprender, às vezes, por exemplo, o curso de Direito. A pessoa está lá aprendendo a importância de respeitar os contratos, Nossa! De respeitar as leis, e a universidade dela, né, onde ela acha que vai estar tudo certo, ela mesma está tentando ali burlar alguma defesa do consumidor. Tem que ter uma coerência, né? Exatamente. E assim, falando ainda da cobrança indevida, essa da taxa é uma. Mas uma situação, por exemplo, que acontece, o aluno efetivamente deve e pagou o boleto, pagou a mensalidade, pagou tudo, mas grandes instituições de ensino, principalmente, têm lá os seus sistemas todos automatizados que cometem erros. E esses sistemas, às vezes, geram ali que a pessoa deve algo que ela já pagou. Assim, até vale a informação, né? A dica, né? Guarde os comprovantes, né? Se você pagou com aquele papelzinho, que eu não sei o nome, mas que ele some com o tempo. Nossa, que medo daquilo. Aquilo ali você tem que tirar uma xerox, eu né? uso muito tirar foto e fazer, jogo na nuvem. Eu uso o Dropbox, então eu jogo na nuvem e deixo lá, porque daqui fica tranquilo, não importa né? quantos anos, se ninguém hackear o sistema lá, vai aparecer. Mas a pessoa pagou e ainda assim está sendo cobrada. Às vezes, ela foi na universidade, chegou a, vamos falar assim, fazer a matrícula, mas não fechou turma. Então, assim, não efetivamente começou. Falaram que ia fechar, daí de repente mudou a situação, não deu a turma. Ou, caso, por exemplo, que eu acho um absurdo que acontece, a pessoa vai e faz a matrícula para o período matutino. E está esperando, ela não pode à noite, por algum motivo, ou faz no período noturno, tanto faz, e de repente a universidade pega e fala, sua aula começa tal dia e você vai estudar, daí ela fez para o matutino e falou, começa às 19 horas. E a pessoa vai, que absurdo, eu não fiz para a noite. Não, mas é que não fechou turma no matutino, só tem para o noturno. E daí a pessoa fala, eu não quero, então eu quero cancelar. Se cancelar, então você paga a multa do contrato. Nossa, isso é assim, isso é um absurdo. Um absurdo, né? Mas o que a pessoa deve fazer nesses casos? Pois é, viver uma situação. Eu gosto muito, assim, nos artigos que eu escrevo, que tem no site, nas entrevistas, sempre assim, chamar atenção para, no direito, nós temos um problema que chama a prova do direito. O que é? Uma coisa é você ter o direito. Em todas as relações é assim, na família, no dia de trabalho, você tem alguns direitos. Mas quando você vai para a justiça, você tem que provar ele. E muitas vezes as pessoas não se atentam para essa questão da prova. Então, assim, por exemplo, mas eu fui lá umas 4 vezes, eu posso chamar o atendente do balcão, ele vai ser minha testemunha. Esquece, o atendente do balcão nunca vai ser sua testemunha, mesmo porque ele muda
e ele é De empregado opinião, na instituição, né? Ele muda às vezes de endereço, muda de emprego, você não acha. A câmera, ela pega durante pouco tempo e depois ela é regravada e muitas vezes não tem áudio. Eu peguei e liguei na instituição. Faz um teste, liga quando é gravada. As instituições aqui no estado eu não vejo nenhuma que grava, igual as de telefonia, né, que gravam a ligação. Mas se a sua, por acaso, fala que está gravando, pede alguma para ver se vai aparecer. Não aparece essas gravações, elas só se for favorável à empresa. Daí aparece. Que coisa, então, hein? assim, tem que tomar alguns cuidados. O que eu falo? E-mail, o melhor mesmo, já que estamos no ambiente acadêmico, vamos exercitar o que estamos aprendendo, né? Faz uma cartinha no papel mesmo, não sei se a pessoa ainda sabe escrever no papel, faz uma cartinha, porque é tudo WhatsApp agora, né? Faz uma cartinha, explica o que está acontecendo, leva na secretaria e pede, pelo amor de Deus, pede o protocolo, pede para quem está recebendo bater um carimbinho ali, colocar o nome e a data. Daí você está tranquilo, porque você tem como provar depois. E guarda o seu papel, não vai perder, leva uma cópia, né? Ou o e-mail serve. No próprio ambiente virtual, muitas vezes tem lá o Fale Conosco. Eu falo que é mais assim, é menos seguro, mas é uma prova, é uma maneira de estar registrado. O WhatsApp, se a pessoa tem lá um canal, né, um Fale Conosco por esse caminho, também serve como prova. Tem uma ferramenta muito boa que chama ata notarial. Casos muito graves, a gente chega até a indicar a pessoa ir no cartório e pedir para fazer uma ata. Mas assim, isso é quando envolve turma, uma coisa mais séria. Mas assim, fazer a prova, Vivian, isso se tem um recado que eu quero deixar, façam a prova disso. E-mail, carta, ou leva alguém para ser testemunha, que não é o ideal, mas tem que ter prova disso, Vivian. É verdade, né, doutor? E a gente vê, ainda com muita frequência, esses casos acontecem em universidades, esses problemas jurídicos, de pessoas que não podem fazer provas, cobranças indevidas, acontece com muita frequência, doutor? É uma coisa assim que parece surreal, mas ainda tem pessoas que são impedidas de entrar no prédio porque não passa na catraca, no prédio. É um absurdo isso, sabe? É algo básico. Se a pessoa deve, a empresa tem que entrar com uma cobrança, contratar advogado e cobrar ela no caminho normal, não fazer isso. Só que hoje, como os cursos são assim, tudo tem ambiente virtual, o grande problema é o bloqueio no ambiente virtual. No caminho para cá, eu vim conversando com o Dr. Ian e nós estávamos tratando de um caso assim, que foi assim, interessante, que a pessoa estava devendo, realmente devia, devo, não nego, né? Pago quando puder. Ela devia, e quando ela foi postar a última atividade dela, daquele semestre do curso, simplesmente estava bloqueada, estava travada no sistema. Nossa. E daí, assim, olha o transtorno que causou. Então esse é um problema bastante grave também. Eu vou pedir para o Dr. Ian falar, Vivi, uma coisa que acontece na mudança de grade. Essa parte de mudança de grade deve ser complicada, terrível. né? A pessoa tem alguma situação ali, de repente ela pensa em terminar o curso em 4, 5 anos, ela demora mais porque a universidade fica mudando a grade. Nossa. Esse é um problema recorrente, viu, Vivian? Isso é um problema recorrente, principalmente com alunos da mesma instituição. Por exemplo, o exemplo que o Dr. Henrique citou, de um aluno que sai da manhã para a noite, um aluno da tarde para a manhã. Esse problema, essa troca de grade constante é prejudicial para o aluno, principalmente. Porque aquele aluno que fez um planejamento de um curso de 5, 4 anos, principalmente aquele que faz o financiamento, hoje em dia não é só FIES. Muita gente pega dinheiro emprestado em banco, ou tem um familiar que patrocina. Vários meios, né? Tem vários meios. Então, isso é complicado. Essa situação acontece muito e é preciso se recorrer, ou procurar a instituição primeiramente, para tentar resolver a situação, ou uma via judicial. Infelizmente, essa troca de grade precisa ser mantida. Se um aluno ingressou com uma grade curricular determinada para aquele determinado ano, para aquele determinado curso, ela deve ser mantida. Ela não pode sofrer alterações. Isso acontece muito para quem tem atestados durante o curso. Nós estávamos discutindo de um caso de uma menina que ficou grávida, e ela teve que se afastar, e quando ela voltou desse afastamento, toda a grade dela mudou. Nossa. Ela teria que cursar 1 ano e meio a mais. Isso já ia afetar o financiamento dela, ia atrapalhar tudo isso. Então, essas questões são recorrentes
são complicados e são graves, precisam ser resolvidos. É verdade, né? Bom, hoje nós estamos recebendo os doutores, o doutor Henrique Lima, ele é especialista em Direito do Consumidor, e o doutor Ian Sortica, que tem experiência também em Direito do Consumidor. E você que tem sua dúvida, você pode mandar pelo WhatsApp 99911-9689. Gilson Alexandre, a gente tem perguntas de ouvintes, né? Sim, pelo WhatsApp. Olha só, o Joel do Pioneiros está dizendo assim: sobre o assunto que está sendo mencionado aí, eu tenho falado que fui buscar o meu diploma já terminado, tudo. Foi quitado toda a dívida, tinham 2 mensalidades em aberto, fui à justiça ao longo de 2 anos, ganhei a ação. Disseram que quando quitei a dívida, ainda não tinha sido gerada essas 2 parcelas. O que eu posso fazer? Ele deixou o nome, Gilson? Deixou o nome, Joel do Pioneiros. E aí, doutor, o que fazer? Pois é, Joel. Pelo que eu percebi, tem o problema das 2 parcelas em aberto. Então, nisso, você tem que entrar com uma ação na justiça pedindo a gente chama de declaração de inexistência de débito, porque se ele quitou, ele deve ter um termo de quitação, ele pagou a última mensalidade. E se ele tiver principalmente a prova de que pagou essas parcelas, né, tiver o boleto ali que eu pedi guarda, pelo amor de Deus, isso ajuda. Agora, além disso, tem a questão do diploma, porque o diploma não pode ser retido por conta dessa dívida. E eu não sei se ele comenta ali quanto tempo faz que ele já formou, parece que tem mais de ano ali, pela descrição dele. E então assim, mas olha que interessante, você tem que fazer o requerimento do diploma. E as decisões da justiça, Vivi, elas falam assim, eles consideram, né, os desembargadores consideram a data que foi feito o requerimento, e eles citam muito o requerimento por escrito. Então, quando você vai lá na secretaria e pede, né, apresenta os documentos e pede a confecção do diploma, guarde aquele comprovante. Guarde aquele comprovante, porque a partir daquela data que muitas vezes considera que começa a correr o prazo. Tá? Então, o Joel do Pioneira pode entrar com ação pedindo para não pagar aquela dívida, porque ele já quitou, e eventualmente, dependendo do tempo que ele está aguardando o diploma, pedir uma indenização. Eu vejo que as decisões em torno de 7 a 10 mil reais é muito comum no caso de atraso no diploma. Tá certo, então. Mais perguntas aí, Gilson? Um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais uma pergunta dos ouvintes, amém? Vamos lá então, rapidamente voltamos. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Seu celular quebrou, molhou, o notebook parou de funcionar. Nós consertamos para você. Venha para a Smart Tech, assistência técnica especializada para iPhones, celulares e notebooks. Garantia e rapidez, 13 anos de experiência. Afonso Pena 2303, 3022 7331. Vai pintar? Venha para o Silveirão Tintas, sua melhor opção, onde você encontra tudo de bom, com os melhores preços da região. Silveirão Tintas, Avenida Fábio Zaran, 6640, Antiga Via Morena. Telefone 3029-0007, 3029-0007. Realize seu sonho do carro próprio na 3DB Multimarcas. Veículos seminovos com 1 ano de garantia. Melhores taxas de financiamento do mercado. Ernesto Geisel 5404, 3222 2815, 3222 2815. 92 FM, 10 horas e 44 minutos. DM Prestadora de Serviços, especializado em limpeza pesada e pós-obra. Profissionais especializados em limpezas comerciais e residenciais. Atendimento personalizado. Orçamentos sem compromisso. Temos também serviços de portaria, guarda-veículos, condomínios para sua festa ou para o seu evento. DM Prestadora de Serviços. Ligue já e faça o seu orçamento. 99293-3700, 99293-3700. 100% Gospel. Rádio Hora. Todos os domingos, à 1 da tarde, aqui na Rádio Hora. Programa IECG pra você. A Rádio Hora quer ouvir você. Mande seu zap ou SMS para 99911-9689. Mande agora. 99911-9689. Rádio Hora. Com Lula, o Brasil era diferente. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Vocês sabem que nós fizemos o Brasil melhor durante 12 anos. E isso é possível a gente devolver pro povo. É o Lula, é o povo, é o Brasil feliz.
Eu sou Fernando Haddad, vice-presidente de Lula. Vamos juntos trazer o Brasil de Lula de volta. Vamos fazer o povo feliz de novo. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PROS, PCdoB. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Conexão da Hora. De segunda a sexta, 1h aqui na Rádio Hora. Oferecimento. Seja uma revendedora ou boticário e conquiste sua independência financeira. Coligação Avançar com Responsabilidade. Reinaldo Governador. Governar no Brasil de hoje não é tarefa fácil. Os recursos diminuíram, o cobertor ficou curto e os problemas aumentaram. Enfrentei críticas porque adotamos medidas duras, mas necessárias para que a gente não mergulhasse na crise como os outros estados. Estou aqui com a consciência tranquila de quem governou com responsabilidade. Fizemos o melhor no pior momento da história do país. Reinaldo Governador, 45. 92 FM. Rádio Hora. 92 FM, 10h46, 10h46. Vivian, tá chegando mais aí pelo WhatsApp, participação do ouvinte. Vê pra nós aí e também sim. manda as considerações dos nossos queridos participantes de hoje. Então, hoje nós estamos recebendo o Dr. Henrique Lima, ele que é especialista em direito do consumidor, e também o Dr. Ian Sortica, com experiência em direito do consumidor. E nós temos uma pergunta aqui, pelo WhatsApp. Tenho bolsa do FIES. E desde quando eu comecei a faculdade, eu pago a trimestralidade do financiamento, porém na última vez que eu tive que pagar, não fui notificado pelo banco. Não recebi e-mail, boleto, nem ligação. Depois de 2 meses passados da data do vencimento, fui notificado que se eu não pagasse a minha dívida, meu nome iria para o SPC e Serasa. O que fazer nesse caso, doutor? Vive essa situação que ele está tratando, essa taxa de R$50 é a taxa de manutenção que eles chamam. O que é a grande questão dessa cobrança? Essa cobrança está prevista em contrato e é uma obrigação do contratante nessa questão. Realmente ele não recebeu a notificação, mas era uma obrigação determinada para ele de todo semestre. O aluno FIES, todo semestre, ele tem que fazer uma taxa de manutenção de 3 meses e fazer esse período de aditamento. Ele pode comunicar, verificar com a empresa, ver se ele pode fazer uma negociação de acordo, mas infelizmente eu acredito que na via judicial não. Qual a sua opinião, doutor Henrique? Então, a questão é assim, o que ele não pode ser cobrado é por relação às consequências por atrasar a taxa. Porque como ele não foi informado que tinha que pagar, porque a empresa tem que mandar a notificação, igual ele falou, sempre manda, você tem que pagar a taxa, tem que, quando vai vencer. E assim, ele não pode ter multa e juros. Isso aí ele pode pedir. Falou, olha, vocês nunca me cobraram, eu vou pagar, só que eu quero pagar da forma como se vocês estivessem me cobrando desde o começo. Então assim, mas a taxa em si, vamos falar, a essência tem que ser paga. Mas sem as penalidades por estarem atrasadas, porque daí foi culpa do caso de com quem ele firmou o contrato. Entende? Então tem que fazer essa diferenciação. Tá certo. Doutor, é uma pena que o nosso tempo está aqui curto, né? Mas nós vamos só continuar aqui com algumas perguntas e as pessoas que mandarem pelo WhatsApp no 99911-9689, a gente vai encaminhar para o doutor Henrique Lima e para o doutor Ian Sortica. Vamos falar agora sobre a questão de violência, os assaltos que acontecem nas universidades. Até que ponto é dever da universidade ou não? É responsabilidade da universidade se algum aluno é assaltado dentro ou ao redor? Explica pra gente, doutor Ian. Exato, Vivi. Essa situação, infelizmente, acontece muito devido à violência que está acontecendo na cidade. A cidade tem ficado cada vez mais violenta e as situações estão sendo recorrentes. O que acontece? Toda situação que é ao redor ou fora da universidade, a responsabilidade, infelizmente, não vai recair sobre a universidade. Então, eles não vão poder responsabilizar a universidade, pedir uma indenização, porque isso é uma responsabilidade do Estado. É uma questão de segurança pública e isso precisa tomar outras providências. Acionar a polícia, registrar um boletim de ocorrência e manter precaução. Agora, toda situação que acontece dentro da universidade são situações que podem ser passíveis de correção. Principalmente, geralmente as universidades têm um campo muito extenso. Nós podemos citar a Federal, que tem um campo muito grande. Todas as situações que acontecem dentro daquele campus são de responsabilidade da universidade. Saiu uma notícia na mídia de uma situação de uma turma de formandos que soltaram fogos dentro da universidade e esses fogos afetaram 2 alunos. Isso saiu na mídia, foi muito comentado. Perdeu a audição até. Uma perdeu até a audição.
E essa situação envolveu a responsabilidade da universidade. Então isso mostra como é séria essa questão, tanto por parte da universidade de ter essa precaução, de providenciar uma segurança, de providenciar uma supervisão sobre essas questões, como também de alertar os alunos, de saber que toda situação que acontece dentro da universidade, ela é passível de indenização e medida judicial, não é, doutor Henrique? Exato, e aquele cuidado, Vivian, que eu falei no começo, de fazer a prova do prejuízo. Eu paguei o estacionamento da universidade e bateram no meu carro lá, ele não estava amassado, não estava nada. Não vá embora e falar, depois eu vejo isso. É no momento. Pegar a testemunha, tirar foto, fazer filmagem, pedir câmeras para verificar, porque depois em juízo a gente vai ter que provar. É verdade, né? E as pessoas que deixam os carros lá fora tem que tomar cuidado também, deixar computador dentro do carro, celular. Também tem que ter essa vigilância, né, doutor? O universitário leva tudo, né, no carro e na mochila. Então ai, que dó, né, que dá. Se acontece algum problema. E, doutor, para a gente fechar aqui, a gente gostaria que o senhor falasse sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ele também pode ser aplicado sobre o FIES? Pois é, Vivi, isso daí eu digo até que uma tristeza, mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, aqui em Brasília, ele já definiu que o Código do Consumidor não aplica ao contrato de FIES. Por quê? Porque o dinheiro, na verdade, é do poder público, é do governo. E a Caixa ou o Banco do Brasil apenas fazem a gestão desse dinheiro. É claro que na revisão de FIES as pessoas entram ainda assim com a ação, pode ser que isso mude, um ou outro tribunal tem decisão contrária, mas assim, aqui a nossa justiça até chegar no Supremo, que é lá em Brasília, também no Supremo Tribunal Federal, não STJ, até eles darem a última palavra e às vezes soltar até uma súmula, até lá tem decisão para tudo que é lado, mas hoje a posição é que não aplica. Isso não quer dizer que o aluno não possa pedir alguma revisão. É claro que com relação à taxa de juros, eles já são assim abaixo do médio mercado, 6%, 9%, dependendo da época. Tem uma situação em que a pessoa às vezes fez um financiamento quando a lei previa de uma maneira e houve uma mudança na taxa de juros, aumentou, e ela não foi por meio de lei. Tem uma discussão que a gente faz disso, a aplicação da tabela Price, que se questiona se ela realmente é a ideal. Muitas decisões falam que não tem problema aplicar tabela Price, mas assim, tem que verificar. Às vezes a pessoa tem uma situação que ela quer questionar, procura um advogado que ela confia, procura a OAB, que tem as comissões de defesa do consumidor, procura a Defensoria Pública para ver a viabilidade do caso. Tá certo, então. Hoje nós conversamos aqui sobre os problemas jurídicos com instituições de ensino com o doutor Henrique Lima, ele é especialista em direito do consumidor, e também com o doutor Ian Sortica, também tem experiência em direito do consumidor. Doutor, passa pra gente agora seu site, local pra gente encontrar seus livros. Vive, é no Henrique Lima, né? www.henriquelima.com.br. Lá eu indico até as livrarias onde tem digital também, tem físico, e assim a pessoa tem lá acesso a vários artigos de temas em direito de família, direito tributário, direito do consumidor, direito do trabalho, previdência. Tem canal no YouTube, eu tenho um canal que chama Compartilhando Justiça, tenho vídeo assim, não sou famoso, mas tem vídeo com mais de 120 mil visualizações. Nossa, que legal, a pessoa interage bastante. Bem acessado. E assim, a gente procura comunicar. Eu gosto disso, né? Eu entendo que é um papel. Quando as pessoas têm conhecimento do direito, elas são cidadãs assim esclarecidas, com mais possibilidade de buscar uma dignidade maior. Doutor Ian, muito obrigada. Vivi, eu agradeço você, agradeço toda a Rádio Hora e todos os ouvintes, agradeço a oportunidade. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, minha página no Facebook é Ian Sortica, no Instagram, _Ian Sortica, e lá também eu tenho um artigo específico tratando de FIES. Eu trato no artigo científico de todas as questões que envolvem o FIES, e quem tiver disponível pode ir lá acessar. Obrigado. Tá certo, doutor Henrique, muito obrigada também. Obrigado, bom dia a todos, que seja um final de semana abençoado para cada um. Amém para todos nós. Gilson Alexandre, com você, meu amigo. Bom dia! 92. Rádio Hora.